Então, agora nós vamos falar sobre os tipos de esponjas. Então, vocês estão observando ali macias, né, e esponjas duras. Então, o corpo de algumas esponjas é sustentado por pequenos espinhos, denominadas de espículas. Essas espículas podem ser de calcário, que é o material das conchas de alguns animais e de certas rochas, como o mármore, ou também de sílica, material dos grãos de areia, usado para fazer vidro. Então, essas espículas, né, elas podem formar, na maioria dessas esponjas, mais duras. As esponjas macias, elas são formadas por essa rede de fios de proteína, chamada de espongina. Então, depende da concentração de espícula ou espongina, determina o tipo de esponja. Então, se ela possui grande quantidade de espongina, ela se torna macia. Se ela possui grande quantidade de espícula, ela se torna dura. Então, agora nós vamos falar sobre a reprodução das esponjas. Então, as esponjas, elas podem se reproduzir de forma assexuada, né? A assexuada é aquela reprodução que não há necessidade de participação de gameta masculino ou feminino, né? Então, ocorre com a participação de apenas um indivíduo e não é necessário gameta sexual masculino e feminino. Já a forma sexuada, sim, acontece com a participação de gametas de dois indivíduos, masculino e feminino. Então, o primeiro tipo de reprodução aí, assexuada, que nós vamos ver, é o processo de regeneração, onde um pedaço de uma esponja se regenera e forma um indivíduo completo. Então, aí mesmo na imagem, nós temos aí, ó, uma esponja se partindo em 3 pedaços. Então, cada pedaço se regenera e forma um novo indivíduo, né? Então, cada pedaço de esponja forma um novo indivíduo. Então, essa reprodução é denominada de reprodução assexuada por regeneração. Cada pedaço origina uma nova esponja. Então, aí nesse slide nós temos o outro tipo de reprodução assexuada por brotamento, né? Então, nesse tipo de reprodução, um grupo de células vão se multiplicar e formar pequenos brotos. Esses brotos, eles podem permanecer presos ao corpo da esponja, né, que os produziu, formando assim colônias de várias esponjas, né, quando esse broto se desenvolver, ou ele pode se soltar, né? Então, quando ele se solta, ele só origina um indivíduo isolado, e quando ele não se solta, ele permanece ligado a ele, originando uma colônia de esponja, ou seja, vários indivíduos unidos fisicamente. Na reprodução sexuada, então há a participação de gametas masculinos e femininos. A maioria das esponjas é hermafrodita, ou seja, um indivíduo produz tanto o gameta masculino quanto o gameta feminino. Mas também há espécie de sexo separado, ou seja, um indivíduo só produz gameta masculino e o outro indivíduo produz só gameta feminino. Então, a maioria das espécies é hermafrodita, porém, há esponja de sexo separado. Então, como ocorre esse processo de reprodução das esponjas? Então, primeiro, os espermatozoides são liberados, que são os gametas masculinos, né? Eles são produzidos e liberados, eles são móveis. Ou seja, depois de serem produzidos, eles nadam até o outro indivíduo, né? E nesse indivíduo, esses gametas masculinos penetram e fecundam o gameta feminino.
né, dando aí origem à fecundação. Então, quando o gameta masculino se une com o gameta feminino, é chamado de fecundação. Dessa fecundação formam-se o embrião, né? E aí o embrião vai originar uma larva. E essa larva vai se desenvolver no interior dessa esponja mãe, né? Dessa esponja onde foi fecundado o espermatozoide e o óvulo. Quando essa larva atinge o desenvolvimento adequado, ela sai pelo ósculo, ela é liberada, então ela sai pelo ósculo e é carregada pela água até encontrar um substrato, né, uma região onde ela vai se fixar. Essa larva, ela possui cílios, né, então ela é móvel. Após se fixar, essa larva se desenvolve até formar o indivíduo adulto e aí dar continuidade ao ciclo. Então, agora vamos falar sobre a associação de poríferos com os outros seres vivos, as esponjas, né, com os outros seres vivos. Então, os poríferos, elas auxiliam, né, elas têm importante papel na manutenção dos recifes de corais, que são comunidades marinhas, né, que tem vários seres vivos. E elas também servem de alimento para outros animais, como ouriços, estrela do mar, peixes e tartarugas. Algumas espécies também de peixe e crustáceo utilizam a esponja para se proteger, né? Como elas não se locomovem, alguns poríferos liberam no ambiente compostos tóxicos que afastam seus predadores e impedem a ação dos micro-organismos. Então, algumas espécies de ser vivos são imunes a esses compostos e podem usar a esponja como abrigo, como depósito até para o desenvolvimento de seus ovos. Outra associação também é de esponja com bactéria. As esponjas proporcionam um ambiente favorável à reprodução e à sobrevivência das bactérias, que lhe fornecem o alimento. E essas substâncias produzidas pelas esponjas, né, consideradas tóxicas, elas também são utilizadas na produção de medicamentos. Um exemplo desses medicamentos é o AZT, que foi uma das primeiras drogas utilizadas no combate ao vírus da AIDS.